Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: "O que é, Senhor?" Ao que o anjo lhe comunica: "Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar." Assim que o anjo lhe falava, se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: "Levanta-te, Pedro, sacrifica e come." Porém Pedro replicou: "De maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura." Contudo, a voz insistiu pela 2ª vez: "Não consideres impuro o que Deus purificou." Este diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: "Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti." Pedro desceu e declarou aos homens: "Aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda?" Então os homens lhe comunicaram: "Eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer." Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, pondo-lhe: "Levanta-te, pois eu sou tão humano como tu és." Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhe explicou: "Vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita.
Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos digo, por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou-se da tua ajuda aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disso, Pedro começou a compartilhar: agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Esse, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para esse propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Essa, irmãos, é a palavra do Senhor, um texto narrado por Lucas, em Atos, que eu desejo que não seja apenas história, que não seja apenas a história de Cornélio e de Pedro, mas faça parte da sua história, e que ganhe concretude, consistência e materialidade em cada uma das suas ações. Uma das palavras que você provavelmente tem ouvido muito nesse tempo é sustentabilidade. E eu tenho criado um peculiar interesse sobre esse assunto, e fui estudar e vi que trata-se da capacidade do ser humano de interagir com o mundo, preservando o meio ambiente e não comprometendo assim os recursos naturais que estão ainda disponíveis para as gerações futuras. A sustentabilidade deve permitir a satisfatória integração entre as questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais em qualquer tipo de empreendimento. Então, só por isso você já percebe que é um desafio aí hercúleo. O conceito foi estabelecido na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente em 1972, então isso já está aí há mais de 40 anos sendo discutido. E dentre as subdivisões
que tratam do conceito de sustentabilidade. Uma em particular me chama a atenção, que são as ecovilas, um modelo capaz de integrar numa área limitada as principais funções sociais, ou seja, moradia, sustento, produção, vida social, lazer. Quando olho para esse tema, me lembro logo aqui da nossa ONG e dos desafios que nós temos com as comunidades carentes aqui próximas. Características das ecovilas: elas têm produção local de orgânicos, ela utiliza sistemas de energias renováveis, utiliza material de baixo impacto para a construção, pratica o que se chama de economia solidária, o cooperativismo e redes de trocas, e educação transdisciplinar e holística. Lendo e estudando e me interessando por esse tema de caráter socioambiental, eu acabei fazendo uma inevitável correlação com o tema da igreja. Eu tenho, e confesso, uma preocupação com o futuro da igreja e com as questões ligadas à sustentabilidade da fé. E eu penso que esse modelo de religião que nós temos aí, ele exauriu-se. Não vai suportar mais do que 50 anos. E nós precisamos pensar essa igreja, a igreja do futuro, porque nós somos uma geração de fronteira. Nós estamos no ponto de mutação. Nós muito provavelmente não veremos com toda a expressão o que vai acontecer na igreja nos próximos 100 anos. Mas nós somos precursores de um projeto que eu penso nasce no coração de Deus, de ressignificação da fé evangélica e da restauração do modelo de comunidade que nós temos visto. Estamos assistindo o desmonte da proposta de igreja por conta do clericalismo, das políticas sacerdotais, da prática cada vez mais consistente e insistente de liturgias ocas que não tem qualquer significado, nem qualquer conexão com a vida, a dogmatização, que se torna hoje um problema já totalmente insuperável da igreja, manter posições anacrônicas, ajuntamentos cada vez mais impessoais, escândalos de todos os lados, estruturas hipertrofiadas com um custo muito elevado, inércia social, uma igreja alienada com as questões metafísicas, alienação de todas as formas. E aí, olhando para esse panorama com toda a honestidade e com clareza e com sinceridade, a gente se pergunta: qual vai ser o modelo que deve ser adotado? Que alternativa a igreja tem? O cristianismo passa por um apagão no mundo inteiro, à exceção da África e ainda da América Latina, muito movido pela teologia da prosperidade. Nós temos um declínio muito forte. As igrejas parecem campos de algodão, com pessoas de cabeças brancas. Os jovens já não conseguem mais ser atraídos. E esse declínio é algo que vem acontecendo com o avanço dos séculos. Desde a Idade Média, a igreja sofre com heresias sem fins. A reforma particionou, fragmentou a igreja no denominacionalismo, que não consegue responder às questões e às necessidades da sociedade. Um evangelho sem substância começou a ser praticado a partir do século XVIII, e o secularismo e o iluminismo deram um golpe muito duro. No século XX foi o existencialismo, associado a fatores como o modernismo, o relativismo e o multiculturalismo. E agora nós estamos aí diante de heresias que parecem intransponíveis, e do modelo das mega-igrejas, que torna cada vez a fé algo mais impessoal e distante. Essa manhã eu queria tratar com você desse tema, queria refletir sobre alternativas, queria voltar às Escrituras,
para vermos o que Deus pode nos mostrar, mas não quero fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós nos reunimos nesse espaço que fazemos, uma casa de oração, e que só ganha significado e relevância porque Tu estás aqui, e nós nos constituímos pedras vivas no Teu santuário, homens e mulheres chamados e desafiados a fazer diferença nessa geração, a nos constituirmos discípulos do reino, filhos da graça, embaixadores do Evangelho, alcançando a todo homem e o homem todo, na esperança que temos de que o Teu poder reconstrói o indivíduo de dentro para fora e torna-o apto para a vida e torna a vida apta para ele. Essa manhã fala conosco, esclarece-nos o entendimento, abre a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua boa palavra, no nome de Jesus, amém. As religiões antigas, os grandes sistemas religiosos, todos eles prescindiam de um templo para se constituir um lugar de culto. Assim foi com os gregos, depois com os romanos, e assim também foi com os judeus, e posteriormente foi também com os cristãos. A religião de Israel se desenvolveu em torno do templo. Era o templo que produzia o emprego de milhares de pessoas que moravam em Jerusalém e também na cidade ali próxima de Jericó, com os seus ofícios sacerdotais, com os seus ofícios levíticos. Era o templo que era ornado com utensílios sagrados, era no templo que aconteciam a maioria das festas e das celebrações litúrgicas, era no templo onde era realizado o sacrifício para fazer a purgação de pecados, era no templo onde havia a coleta para mantimento de toda aquela estrutura e daquela engrenagem, era no templo que se vendia muita coisa, e se fazia um comércio, e boa parte da economia de Jerusalém girava em torno daquele negócio que acontecia ali no átrio do templo e ali nas suas redondezas. Era no templo onde as tradições eram reverenciadas, onde os ascetismos eram praticados, onde as asepsias eram colocadas como um diferencial do viver. Era no templo onde o livro sagrado era lido, onde os rolhos eram expostos. Portanto, é a partir do templo que essa religião de Israel se consolida e se difunde. E lembrando que no exílio, o templo destruído que havia ficado em Jerusalém deu lugar às sinagogas. Portanto, você tem nos dias de Jesus uma composição híbrida, o centro da adoração e do negócio da religião e das práticas e das liturgias e das crenças, ali naquele espaço na cidade de Jerusalém, mas também distribuídos em muitas sinagogas que haviam se espalhado por todo o território da Palestina, sendo as sinagogas casas de ensino, muito mais ligadas às questões do ensino da Torá e da preparação, inclusive, das crianças para a vida adulta. Agora, Jesus havia quebrado aquele modelo inteiro. Quando Jesus traz a proposição do Evangelho, e quando Jesus anuncia o reino de Deus, ele sai desconstruindo todo aquele modelo fossilizado que já estava implantado por séculos e estava sendo praticado, e em time que está ganhando não se mexe. Portanto, o sinédrio e toda aquela casta sacerdotal política tinha todo o interesse em que aquilo continuasse, porque aquilo rendia muito dinheiro, aquilo fazia com que toda aquela engenharia religiosa pudesse acontecer. E Jesus vai desmontando isso, vai tirando todas as importâncias daquilo que fariseus, saduceus, zelotes, herodianos,
sicários e todas as seitas, os doutores da lei, davam importância. E começa a dizer que aquele templo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, portanto, aquela engrenagem seria ferida de morte. Vai tirando essa ideia de que há um lugar para culto do sagrado. Ele vai também tirando a importância desse homem do sagrado, desse intermediário, desse sacerdote que faz a purgação por pecados. Ele vai quebrando a importância de utensílios, da guarda de dias, da asepsia, da comida que devia ser consumida. Jesus vai quebrando todo esse modelo e apresentando aos seus discípulos e ao povo que lhe ouvia uma espiritualidade para muito além das práticas cansadas, repetitivas, sedimentadas de Israel. Agora eu quero lhe convidar a voltar para aproximadamente o ano 47, entrar nessa cena na cidade de Cesareia, que era a capital romana da Palestina. 15 anos aproximadamente haviam se passado desde a ressurreição de Jesus, e a pregação do Evangelho estava essencialmente concentrada na região da Judéia, tendo ali na cidade de Jerusalém a grande referência de uma comunidade de fé. Se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai perceber que logo após ali o derramamento de Pentecostes, Pedro faz uma pregação, 5.000 se convertem de uma feita, 3.000 de outras. Esse é o número só dos homens, não se contava as mulheres. Então, você tinha já uma comunidade enorme na cidade de Jerusalém. Essa comunidade estava abrigada essencialmente nas casas, porque o templo era reservado para o culto dos judeus, e, portanto, quando os discípulos de Jesus iam ao templo, muito provavelmente eles ficavam ou no átrio externo, ou quando entravam, seguiam de alguma forma ali as recomendações, né, as observâncias judaicas. Portanto, a igreja, nesse momento em que estamos lendo Atos capítulo 10, já está sofrendo perseguição, ela já sente a contraofensiva não só dos judaizantes, mas do próprio Estado. Então você tem um momento de tensão, e fatores políticos, fatores econômicos e fatores religiosos começam a expulsar os discípulos da cidade de Jerusalém. Eu acho curioso como Deus se locupleta de todo tipo de situação para alcançar os seus propósitos. Tivesse ficado o Evangelho circunscrito àquele espaço, naquela comunhão gostosa, naquele ambiente tão fraterno, naquela comunhão de profetas, muito provavelmente teria se transformado numa seita e a mensagem teria se perdido. Portanto, era preciso sair da Judéia e ir para Samaria, para chegar aos confins da terra, porque essa havia sido a ordem de Jesus. Precisava haver uma perseguição tal que expulsasse as pessoas para que essa mensagem fosse levada a todos os lugares do mundo. Portanto, Jerusalém passa a ser uma espécie de case de sucesso. O início do texto de Atos, você percebe como os convertidos viviam, e era um modelo sustentável, maravilhoso. Eles se preocupavam uns com os outros, eles guardavam a doutrina dos apóstolos, em cada alma havia temor, eles praticavam as refeições com singeleza, partiam o pão de casa em casa, havia manifestações de sinais, de prodígios, de poder. Portanto, aquela experiência estava sedimentada no coração dos discípulos e era possível multiplicá-la, era possível espalhá-la de uma forma sustentável e de uma forma consistente. Era um modelo para o futuro, para o que iria acontecer nos séculos seguintes. O judaísmo, na verdade, irmãos, era o odre velho da religião, e ele não suportava o Evangelho. Por isso não era possível ressignificar o judaísmo. Como eu penso, não é possível ressignificar o cristianismo. Nós estamos hoje diante do mesmo dilema
e diante do mesmo problema. O cristianismo se fossilizou de uma forma, se desviou de tal maneira do evangelho e da mensagem de Jesus, está tão distante das Escrituras, que eu penso é impossível renová-lo. E ele dá sinais de uma morte por infecção generalizada. E é tempo daqueles que amam o Senhor e daqueles que creem na sua vinda e daqueles que estão comprometidos com o seu reino, de pensar num novo modelo, porque o que está aí é insustentável. O grande crescimento que viria a partir dessa experiência de Jerusalém, ele seria executado substancialmente pelo apóstolo Paulo, que construiu uma companhia de obreiros e se dispôs a alcançar o mundo inteiro. Primeiro a Ásia Menor inteira foi evangelizada, com a abertura de dezenas de igrejas. Depois Paulo entra para a Europa, ali naquela experiência com Lídia, que nós pregamos recentemente, entrando pela Macedônia. E depois, quando Paulo está preso em Roma, ele aluga uma casa, e nessa casa ele começa a fazer discípulos. Não obstante já houvesse uma comunidade em Roma antes de Paulo, mas eu penso que a presença do apóstolo deu muita consistência ao que se fez a partir dali. Por que eu trouxe esse texto de Cornélio para falar desse tema? Porque eu penso que a experiência de Cornélio, ela é a grande virada. Ela é o ponto de partida e ela é a quebra do paradigma. E por que eu estou dizendo isso? Porque Cornélio é um oficial romano, portanto ele é um homem para além do DNA sagrado do povo de Israel, é um centurião responsável por 100 homens, 100 soldados, mas o texto diz que, não obstante ele ser um homem de crenças diferentes, ele é um homem piedoso, temente a Deus, que serve a sua própria casa, se relaciona com seus amigos, é um homem generoso, que cuida dos pobres, e que de contínuo ele orava a Deus. Quando a gente lê esse texto de Atos, parece que Cornélio talvez fosse um prosélito, ou seja, alguém que era convertido ao judaísmo. Alguns teólogos insistem nessa linha. Eu, pessoalmente, penso que talvez a experiência de Cornélio é uma experiência suprapartidária, no sentido de ser um adepto dessa religião. Mas ele certamente é um homem que busca Deus e que tem fome de Deus, e que tem fome do Evangelho, e que vive conforme os princípios da fé. Não obstante não conhecer ainda esse Jesus, e não ter tido uma experiência de novo nascimento, não ter sido cheio do Espírito Santo, mas a consciência desse homem faz uma leitura de mundo que o leva a fazer aquilo que está no coração do Pai. Agora, esse homem é oriundo do paganismo, é um homem que cultuava a Júpiter, é um homem que se devotava ao panteão romano de deuses, e é um homem que não tinha tido acesso à ética dos valores da religião de Israel. Portanto, eu penso que Cornélio se constitui uma espécie de arquétipo. Ele é a quebra do paradigma, para mostrar o que poderia acontecer com a igreja, e o que de fato aconteceu nos 200 anos que vão se seguir, porque o evangelho cresce entre os gentios. A grande expansão da fé se dá entre os não-judeus. Pelo contrário, os judeus se tornam totalmente refratários e inimigos da fé. Você vai lembrar de Paulo em várias das suas epístolas, dizendo que está sendo perseguido pelos judaizantes, que inclusive entravam nas missões e começavam a confundir os discípulos, tentando trazê-los de volta às práticas do judaísmo. Você vai ver isso de forma mais acentuada na carta aos Gálatas, onde Paulo, com dor e com tristeza, pergunta aos irmãos: quem foi que fascinou a vós outros, ante cujos olhos Jesus foi exposto como crucificado?
Portanto, é em Cornélio que se estabelece um novo modelo que quebra todo o paradigma constituído, porque Cornélio é esse homem com a vontade, com a sede, com a disciplina, com o compromisso, com a paixão de constituir na sua casa uma igreja. O modelo de Jesus não era o templo, eram as casas. Jesus saberia com certeza que aquele centro de culto de Jerusalém seria destruído, e ele profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. 35 anos depois da sua morte, aproximadamente, Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo inteiro. Portanto, o modelo que Jesus estava trazendo, que era totalmente aderente àquela fé que ele anunciava, não era o templo, eram as casas. Não tinham utensílios sagrados, não tinha liturgias rebuscadas, não tinham mais sacrifícios a ser feitos, porque o único sacrifício já tinha sido feito pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não eram mais necessários intermediários, não eram mais necessários sacerdotes, não precisava de instâncias políticas do Sinédrio. A igreja iria crescer de forma totalmente independente. Cada lugar teria a sua comunidade, cada comunidade seria autônoma para realizar aquilo que Deus havia chamado. Se você avançar um pouco na leitura de Atos, ali por volta do capítulo 13, você vai ver a igreja de Antioquia causando um impacto enorme na sociedade onde ela estava presente, a tal ponto das pessoas dizerem: puxa, vê como essa gente tem um padrão de vida diferente, como eles se amam, como é gente preocupada e atenta à dor do ser humano. Portanto, essa experiência de multiplicação e do surgimento das comunidades nas casas era a quebra do paradigma, era a mudança do conceito. A visão que Pedro havia tido e que ele apenas restringiu como se fosse uma questão ligada ao ascetismo judaico, de não comer aqueles animais que ele tinha visto, mas na frente ele entende que Deus estava falando que não considerasse impuro aquilo que ele havia santificado, e por isso ele entrou na casa de Cornélio. Mas na verdade aquela visão representava muito mais do que Pedro enxergou. A revelação, ela é progressiva, e Pedro foi entendendo aos poucos o que a visão queria dizer. Ela representava um novo modelo, ela representava um novo tempo, ela representava um novo projeto, uma nova forma, e uma nova forma da igreja se desenvolver. Portanto, eu acho esse texto de um significado extremo, porque aqui nasce, talvez, a primeira comunidade não judaica, ou seja, o que nós temos são discípulos de Jesus convertidos à fé, mas eles são judeus. Todos os discípulos que se convertem são judeus, e também as comunidades que são plantadas ali em Jerusalém são comunidades judaicas, no sentido de terem nascido de gente que veio do judaísmo. Mas em Cornélio não. Em Cornélio você tem o nascedor de uma nova comunidade de fé, a partir de um homem que não carrega as mazelas, os conceitos, os resquícios do judaísmo. Veja que o próprio Pedro, mesmo depois de tudo que ele já tinha experimentado, mesmo depois de entrar na casa de Mateus e comer na casa de homens que não eram afeitos à proposta de Jesus, como Zaqueu, por exemplo, que o judeu jamais se misturaria com gente dessa estirpe, ainda assim Pedro tem dificuldade de entrar na casa de Cornélio, porque Pedro ainda guarda aqueles costumes que ele ouviu desde criança, e o processo de limpeza e de ressignificação da mente e coração leva tempo. Ele está sendo purificado à medida que vai caminhando com o Senhor, mas é Cornélio que começa um novo modelo. É Cornélio que abre a sua casa, convida as pessoas, tem a visão, chama Pedro para dizer: olha, nós estamos aqui dispostos a ouvir o que você tem a dizer.
E, portanto, eu penso que isso tem um significado e uma importância muito grande. E eu queria tirar algumas lições desse texto. A mensagem é expositiva, se você quiser, volte a Atos, capítulo 10. E eu penso que Deus tem a nos falar e a nos ensinar essa manhã. A primeira coisa que eu quero lhe dizer sobre essa quebra de paradigma, sobre esse novo momento que eu penso começa a se estabelecer aqui, nesse encontro de Pedro com Cornélio, preparando a igreja para o que viria, criando uma nova matriz, um novo modelo sustentável de desenvolvimento, que vai perdurar por mais de 200 anos, até Constantino, quando aí há um retorno novamente aos templos e às catedrais. Primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que pequenos grupos nas casas é a melhor alternativa para o futuro da igreja. Foi para esses dias, foi durante muitos momentos na vida da igreja, como no monasticismo, como o movimento dos morávios, como os anabatistas, como o avivamento de Wesley. Todos esses foram movimentos de pequenos grupos, como no final do século XX, o movimento da Coreia do Sul, de alguns países da América Latina e da África, que experimentaram o desenvolvimento de pequenos grupos. Eu penso que essa é a melhor alternativa. Veja aí o verso de número 24, diz o texto. Um dia depois chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. O modelo do templo já havia se exaurido. Aquela religião litúrgica de Israel, baseada em sacrifícios, em oferendas, em festas, em liturgias, em recolhimento de dízimos, para manter a opulência daquele lugar, aquela mega estrutura, 7.000 levitas, 10.000 sacerdotes, tudo aquilo havia sucumbido, porque o modelo de Jesus era muito mais simples, era muito mais prático, era muito mais eficiente, tinha muito mais a ver com as pessoas, chamava muito mais a prática, convidava as pessoas a um outro estilo de vida. E aí, é esse homem que está fora da legislação da religião de Israel, é esse homem que é um pagão, que se inclina para o Espírito de Deus que já fala no seu coração, é esse homem que não carrega nenhuma tradição, é esse homem que não é mestre na sinagoga, é esse homem que não faz parte do sinédrio, é esse homem que não tem a hereditariedade das castas sacerdotais, que se apresenta, abre a sua casa, junta os seus amigos, coloca a sua família e diz, fala, porque nós estamos prontos para começar alguma coisa. E eu acho isso extraordinário. Deus usa gente que a gente pensa que não tem pedigree, não tem estirpe, não tem história, não tem formação, não tem gabarito, mas um homem que estava disposto a abrir a sua casa. E antes de abrir a casa é preciso abrir o coração. E antes de abrir o coração é preciso abrir a consciência. Cornélio é esse homem que junta as pessoas dentro do espaço que ele tem e se dispõe a começar algo novo. É um espaço de misericórdia, é um espaço de cuidado de gente, é um abrigo, é um ambiente onde a gente pode chegar, ser acolhido, ser cuidado, ser pastoreado, ser ensinado e ser devolvido para a vida. Eu penso, meus irmãos, que a melhor forma da igreja crescer é através de grupos nas casas. Eu acho que os movimentos funcionam, eu sou fruto de movimento, mas eu também sei que movimento produz uma legião de gente que não sai nunca do leite. Pessoas que são jogadas, às vezes, em estruturas enormes, impessoais, que passam anos e anos e anos e anos agonizando, vivendo um evangelho raquítico, uma fé que não tem nenhum desdobramento prático para a vida, a não ser aquela assistência de uma agenda que é criada para o sujeito manter, através do pagamento do imposto, a engrenagem funcionando. Com raríssimas exceções,
As coisas funcionam assim. Mas eu acredito, e por isso toda a minha vida, nesses 34 anos de fé, eu tive a minha casa aberta, ou quando não era casado e não tinha casa, estava na casa de alguém, liderando um grupo, ensinando pessoas, fazendo discípulos, acolhendo gente, anunciando a mensagem da salvação. Eu não acredito que o modelo das mega igrejas vai se sustentar. Como eu não acredito que o modelo desses templos suntuosos, caríssimos, vai se sustentar. Por que eu estou afirmando isso? Estou afirmando porque sou um vidente, um profeta, estou olhando para o futuro? Também. Deus fala no meu coração. Mas é só ver o fenômeno que já aconteceu na Europa, por exemplo, onde estão a maioria das catedrais e dos templos suntuosos, que vêm sucumbindo e que vêm sendo fechados e viram biblioteca, e viram lounge, e viram cafeterias, e viram museus, e viram espaços para se fazer show, porque se tornaram insustentáveis. Não só em função do custo, mas da impessoalidade, do modelo não ser consistente para que as pessoas tenham as suas vidas ressignificadas. A religião não suporta o evangelho, o ódio explode. E perpetuar a religião não faz com que haja mudança na vida das pessoas. Nós somos o maior país cristão do mundo. Somos também o mais corrupto. Somos também o mais desonesto. Somos também o mais injusto. Somos também onde existe mais miséria, onde a distribuição de renda é perversa, onde os bancos lucram com juros escorchantes. Mas essas pessoas todo domingo estão nas igrejas, sejam católicas, sejam protestantes. Lotam os templos espalhados em todo o país, com todo tipo de oferta para todo tipo de gente, para ser consumida uma religião que não serve para absolutamente nada. Ah, como eu queria que cada casa que está aqui hoje se abrisse para o Evangelho e se tornasse um ponto de pregação. Ah, como eu queria, meu irmão, que o Espírito Santo tocasse no seu coração e motivasse você a dispor do espaço que você tem para alcançar os seus amigos, os seus vizinhos, a sua família, assim como fez Cornélio. Um homem que se sentiu tocado por Deus e que dispôs daquilo que ele possuía para a obra e para o serviço do reino. Segundo lugar, eu quero lhe dizer que pequenos grupos são espaços inclusivos de apoio e fomento de relacionamentos. Veja aí verso 28. E lhes explicou, vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Pedro entendeu que no Evangelho não haviam etnias. Pedro entendeu o que Paulo mais tarde escreve, dizendo que não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há liberto, porque em Cristo todos nós somos um. Portanto, na experiência de Cornélio, já um grande paradigma é quebrado. O paradigma do convívio, da aceitação, do espaço para o outro, da possibilidade do diferente e conviver entre nós, da aceitação do indivíduo conforme ele é, com os seus dramas, com as suas mazelas, com as suas dores. O pequeno grupo se torna esse espaço de inclusão, e não só de inclusão, mas de fomento, ou seja, de patrocínio do relacionamento. Sabe qual é a coisa mais triste na fé? É o sujeito vir para um culto, ninguém saber quem ele é, ele não saber quem é ninguém, num lugar hiperlotado, onde ele assiste 1h30 ali de liturgia, de mensagem de louvor, e depois ele volta para casa e a vida segue. Obviamente esse não é o modelo de Jesus, que pegou 3 homens e conviveu com eles intensamente, de manhã, de tarde, de noite, comeu e dormiu com eles,
se alegrou e chorou com eles, ensinando a fé num modelo de troca relacional que foi tão eficiente que a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. Eu fico pensando se teria surtido o mesmo efeito se Jesus tivesse feito 2 encontros semanais na sinagoga, de 8 às 10, tivesse pego o livro do Velho Testamento, os rolhos de Isaías, de Jeremias, de Daniel, a Torá, e tivesse estudado com eles. Eu fico imaginando, se Jesus não tivesse os enviado para entrar nas casas, conforme descrito no capítulo 10 de Lucas, enviado na Galileia os apóstolos, depois em Samaria 72 discípulos, e depois a grande comissão que é feita com os 500 após a ressurreição, se teria funcionado um curso de missões, ou a formação teológica nas casas do saber de Israel, nas sinagogas. Eu tenho absoluta convicção que o modelo de Jesus é o modelo que nós devemos seguir, porque é o modelo do encontro humano, é o modelo do contato, é o modelo da amizade, do discipulado, é o modelo da solidariedade. Eu costumo dizer na reunião na minha casa, que o discipulado começa quando a reunião termina. As pessoas equivocadamente pensam que discipulado é uma reunião de estudo bíblico. Ah, como estão enganadas. Discipulado é uma relação de amizade, que acontece quando a reunião acaba, acontece quando você sai junto, acontece quando você partilha algo, quando você abre o coração, quando você olha para a vida do outro e percebe como ele trata a mulher, os filhos, como ele trata as situações da vida, quando você vai no trabalho, quando você se junta no lazer, quando você vai comer uma costelinha ali em Carpina, como eu fiz na sexta-feira com meu irmão Érico e com a Dani, foi uma benção, aleluia. Aquilo é que é discipulado, irmão. Aquilo é uma maravilha. Como eu fiz a semana passada na casa de Aguinaldo, comendo aquela feijoada, é uma benção, aquele discipulado, aleluia. Desse discipulado você pode me chamar toda semana que eu participo com você. Mas o que eu quero lhe dizer é que é o encontro, é a relação, é a convivência que fomenta o crescimento na nossa vida. Agora, isso quando você tem o que ensinar. Porque se a sua vida não passa nada, é melhor você se isolar, fechar a sua casa, não conviver com ninguém, venha para aqui no domingo, entre, participe, chegue meia hora atrasado, perca todo o momento de adoração, ouça só a mensagem, depois você sai correndo, e aí você vai desenvolver o pior tipo de espiritualidade do mundo. Mas todo mundo faz isso. Mas esse não é o modelo sustentável. Esse é o modelo que vai patrocinar a falência da sua alma em pouco tempo. E depois você entra no piloto automático. Aí você passa 10, 15, 20 anos dentro da igreja e nada acontece na sua vida. E você não sabe. Por quê? E aí, quem sabe, você vai atrás da pirotecnia, das aberrações, dos escândalos, das catarses, das histerias, do pentecostalismo completamente dessignificado desse tempo, para ver se sente alguma emoção, se alguma coisa acontece, porque você já não se emociona mais com Deus, nem se emociona mais com nada. Pequenos grupos são esse espaço de inclusão, de convívio, de fomento da amizade, e é através dessa troca que há crescimento. Eu vou morrer dizendo isso. Eu sei que a maioria tem uma dificuldade enorme de entender, mas aqui e ali parece que algumas almas se quebram, e alguns corações se derramam, e algumas mentes se alargam. E eu fiquei muito feliz essa semana com Jana e com o Kleberson, que foram lá na minha empresa, conversaram comigo e disseram: pastor, a gente quer abrir um grupo. E eu me alegrei muito, me animei muito, porque eu penso que Deus vai fazer muita coisa na casa de vocês, para a glória do seu nome. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que pequenos grupos são espaços ideais para o desenvolvimento de uma espiritualidade consistente. Veja aí, versos 30 e 31. Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes,
E ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Cornélio já praticava uma espiritualidade consistente, mesmo sem ainda ter noção e clareza do Evangelho. A casa dele já era um ponto de abrigo, já era um ponto de encontro. Ali ele já compartilhava experiências. Ele era um homem de oração e de jejum, conforme o texto, mas também era um homem de piedade, de solidariedade, de esmolas e de acolhimento dos caídos e dos sofridos da vida. É muito mais fácil você ajudar pessoas na sua casa, meu irmão, é claro. É muito mais fácil você conhecer os dramas das pessoas numa reunião íntima, com menos gente, onde há interação. Aqui eu não conheço o drama de ninguém. Você entra aqui cheio de problema, vai sair cheio de problema, eu não vou tomar conhecimento. Aqui, quando dá meio-dia, o cara fica assim, igual aquele Bolt que vai correr os 100 metros. O cara fica assim, Quando eu digo amém, já desapareceu, você não consegue nem dar um abraço nele. Você foi, só semana que vem agora. Então, se você chegou aqui quebrado, moído, se você está com problema no seu trabalho, está em crise no seu casamento, está com problema com o seu filho, se você está doente, se você está deprimido, se você está amargurado, se te fizeram uma injustiça, se você está desanimado, nem eu sei, nem ninguém sabe, meu irmão, porque não há troca aqui. Esse é o modelo escolástico, ainda estamos no modelo dos gregos, por isso que eu queria tanto mudar essa arquitetura, não posso, mas um dia eu mudo, para um modelo muito mais transacional, um modelo muito mais interativo. Isso aqui ainda é o professor e os alunos, não há interação, não há troca. Por isso que na minha casa, na segunda-feira, a gente pega a mensagem e reparte novamente com todo mundo, para esclarecer os pontos. Cada um diz o que gostou, o que não gostou, o que entendeu, o que não entendeu, o que Deus falou, o que Deus não falou, e a gente tem uma interação, porque aqui é impossível fazer isso. E eu acredito que o pequeno grupo permite o desenvolvimento de uma espiritualidade consistente. Por quê? Porque ali você pode orar, ali você pode jejuar, ali você pode estudar a palavra, ali você pode também praticar a fé em atos de solidariedade, de bondade, de justiça, de generosidade. No grupo as pessoas repartem as suas dores. Alguém está desempregado ali, a turma já faz uma cotinha, já compra uma cesta básica. O outro está precisando de visita, está deprimido ali, alguém já se organiza para fazer uma visita. O outro está com problema com o filho, alguém teve o mesmo problema, já reparte a experiência, já diz como é que as coisas podem reagir. O outro está com problema no casamento, aí a esposa chama aqui para um lado, vai compartilhar, vai ajudar, vai trazer graça de Deus. O pequeno grupo é uma estrutura onde a fé pode ser vivida de maneira sustentável e equilibrada, com ações de desenvolvimento pessoal e com ações de desenvolvimento coletivo. Cornélio já praticava isso. Cornélio já era um homem que desenvolvia a sua fé em oração, em jejum e buscando a Deus, mas era um homem atento às demandas da comunidade na qual ele estava presente, sendo um homem generoso, acolhedor, piedoso. E o texto diz, quando ele é procurado por Pedro, quando Pedro chega em Cesareia e diz: quem é Cornélio? Onde é que ele está? O texto diz que todos os judeus deram um bom testemunho desse homem, porque ele era um homem conhecido. Você é conhecido? A sua casa é conhecida? Ou você é um discípulo secreto de Jesus? Ninguém sabe, você pega a Bíblia, bota no bolso, sai no elevador, ninguém sabe para onde você vai. Na sua casa não tem nem aquela plaquinha: essa casa é do Senhor, pendurada na porta, essa família serve ao Senhor Jesus. Então não tem, você tirou. E ninguém sabe, porque você não tem nenhum adesivo no seu carro também, aquele propriedade exclusiva do reino, você também tirou, e você é um discípulo secreto. Você é um agente secreto do reino de Deus, porque você não se relaciona com ninguém. A casa de Cornélio era um espaço de desenvolvimento de uma espiritualidade sadia e equilibrada. Em quarto lugar, eu quero lhe dizer que pequenos grupos são espaços mais eficientes para o ensino das Escrituras. Veja aí o verso 33. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Cornélio disse: olha,
Nós estamos aqui prontos para ouvir, meu irmão, por favor. Nos traga a palavra de Deus. Porque nós estamos fazendo aqui no tato. Nós estamos fazendo aqui na boa vontade. Nós estamos fazendo aqui no faro. Mas Deus me disse que iria trazer alguém aqui para me ensinar o que é que eu preciso fazer. Eu gosto muito daquele texto que aparece aqui mais na frente, se não me engano, Atos 23, 24, onde Paulo reúne os presbíteros da igreja de Éfeso, quando ele está para partir, e diz: agora vocês vão cuidar do rebanho de Deus, que está constituído nesse lugar, porque vocês são testemunhas de que eu, durante 3 anos, noite e dia, com lágrimas não me privei de entrar nas casas das pessoas e ensinar-lhes o Evangelho. Não à toa, a igreja de Éfeso se constitui na igreja mais forte que se estabelece naquela região. Porque por ali passaram Paulo, Timóteo, João, com um investimento de vida, entrando na casa das pessoas e ministrando e ensinando o Evangelho com insistência, com competência, com acuidade, com determinação, com responsabilidade. E sim, a igreja de Éfeso se tornou uma grande igreja. Eu penso que o pequeno grupo é muito bom para ministrar, porque ele permite essa interação, essa troca, tirar dúvida, discordar, pensamentos divergentes, fazer correções de rota. Tudo isso é possível no pequeno grupo, porque existe a interação. Ah, pastor, mas eu não sei fazer estudo. Pega o estudo de alguém. O que mais tem hoje disponível na internet é estudo. Só eu tenho 160 vídeos no meu canal do YouTube, tenho quase 500 textos no meu blog, sem contar com o que eu publico nas redes sociais. Como é que você pode dizer que não tem conteúdo? A Vem Ver TV, de manhã, de tarde, de noite, passando conteúdo do Evangelho. Caio Fábio tem 8.000 ou 10.000 horas de vídeo gravado que você pode ler. O site dele tem milhares de páginas de textos e de estudos, o caifabio.net. Sem contar em Ed Renekiewicz, em Ricardo Gondim, em Ariovaldo Ramos. Tem tanta gente boa, com tanto conteúdo bom por aí, que você pode utilizar. Gente que pense como a gente que tenha o mesmo viés, a mesma palavra, o mesmo olhar para a fé e para o Evangelho, pode ser acessado, irmãos. Você não precisa ir para o seminário teológico para começar a ensinar num grupo na sua casa, não. Você não precisa fazer 5 anos de seminário feito eu fiz, não. Você precisa só ter um coração disponível, porque conteúdo existe mais. E a minha mensagem é mastigada, aparece lá a exegese, o tema, o versículo, tudo mastigadinho se você quiser. Se não quiser, pega um texto, discute o texto. Tem tantas formas de fazer reunião, separa homens e mulheres para fazer debate. Tem tantas iniciativas que a gente pode fazer, mas sabe o que é difícil? É que a gente não quer mexer no nosso conforto. A gente não quer ficar preso um dia na semana com uma reunião em casa. A gente não quer quebrar a nossa privacidade. A gente não quer abrir mão do nosso comodismo. Aí fica realmente difícil. A maioria das pessoas que eu faço o desafio de abrir um pequeno grupo me diz assim: eu não tenho condições. Ah, pastor, não vou abrir não, porque eu não estou pronto, eu não tenho condições. Olha, um discípulo de Jesus que não tem condições de amar e ajudar pessoas, deve rever a sua fé. Alguém que se diz discípulo de Jesus, que não está apto a ensinar o amor, a graça, o perdão, a solidariedade, a bondade e a justiça, deve rever a sua fé. Eu não estou pedindo para você fazer um estudo sobre a segunda vinda, se vai ser, a igreja vai ser arrebatada antes do milênio, durante o milênio, depois do milênio, não. Eu não estou pedindo para você explicar as 70 semanas de Daniel, não. Eu não estou pedindo para você fazer um estudo explicando se 666 é o número da besta, como é que é, se é chip, se não é. Eu não estou pedindo para você entrar nisso, não. Sabe por quê? Porque isso não serve para nada. Isso, do ponto de vista prático, não muda nada. Não tira ninguém de crise, não resolve depressão, não ajuda a salvar casamento, não corrige a educação de filho, não torna você um sujeito ético, um profissional correto. Nada disso. Só é fuleiragem. Só serve para teólogo. Agora, as coisas práticas da vida, meu irmão, você não precisa fazer curso, nem seminário, nem
nem você se tornar um filósofo para fazer, não. Só precisa ter boa vontade, porque conteúdo disponível tem de sobra. Quinto lugar, pequenos grupos são estruturas simples para a experiência de vivência do Evangelho. Veja aí, versos de 38 ao 40. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto. Pedro está fazendo o quê? Uma explanação do Evangelho. Ele está ensinando o Evangelho, ele está contando para os irmãos o que foi que aconteceu com seu coração cheio de fé. Portanto, o pequeno grupo é o melhor lugar para a gente partilhar a experiência e para a gente viver a fé. Onde é que você vive a fé 2 horas no domingo aqui? Como? Aqui você vive o quê? Aqui tem adoração comunitária, tem ensino das escrituras, tem a participação da mesa quando nós temos a ceia, tem algumas dimensões que só são vividas aqui. E eu me entristeço muito quando eu vejo que a gente começa e quase ninguém chegou. Eu não consigo entender, eu não perco o cinema, eu chego na hora. Quando eu era estudante, ia fazer prova ali no CAC, na Universidade Federal, nunca cheguei atrasado em prova, porque se chegasse não entrava. Eu não perco nenhum compromisso profissional quando eu marco com o cliente, porque senão o cliente não me atende. Mas eu não tenho nenhum respeito com Deus, nem com o encontro, nem com os irmãos que se prepararam da música, porque eu chego só para ouvir a palavra, displicentemente atrasado. Eu não tenho nenhuma intenção de ter comunhão e de participar da adoração comunitária, porque eu acho que isso não tem relevância. Me entristeço, já falei nisso algumas vezes, e fico surpreso como temos tão pouco tempo de adoração e ainda assim esse tempo não é aproveitado. Mas o que Pedro fez foi compartilhar a experiência dele. Pedro não foi fazer uma exposição teológica do profetismo de Israel. Não. Pedro era um homem simples, semi-analfabeto, era um homem rude, era um homem da vida, era um homem, né, do calejar do caminho, e portanto Pedro chegou aqui e foi compartilhar a história dele, a experiência dele, foi repartir a experiência dele com Jesus. Ele não foi inventar nada. Agora esse é um problema, meu irmão. Se você não tem experiência com Jesus, você realmente não tem o que repartir. Aí é uma dificuldade. Se você não tem vida com Deus, você não tem o que repartir, porque aí realmente é uma dificuldade. Se Deus é um personagem na sua vida, que vem lá em último lugar se arrastando, se a sua prioridade na sua vivência com Deus é nenhuma, se o seu contato com Deus é aqui no domingo, se a sua leitura das Escrituras se resume a esse textinho que eu li aqui, aí então realmente você não tem o que repartir, porque você não tem vida. E não adianta repartir ensino. Se você quer repartir ensino, manda o cara para o seminário. O seminário é a sociedade dos profetas mortos. Manda ele para o seminário e os mortos ficam ensinando os mortos. Com raríssimas exceções, existem. Raríssimas das raríssimas e cada vez mais raras. Mas existe. Agora, se você quer compartilhar vida, abra a sua casa. Chame as pessoas. Ensine sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o derramamento do Espírito. Ensine como construir uma família de sucesso. Ensine como ser um profissional honrado. Ensine como se tornar uma pessoa do bem. Ensine como ser solidário, como ser tolerante, como ser paciente, como ser conciliador. Para fazer isso, não precisa de nada, só da sua vida. Se a sua vida for assim, a sua vida vai falar. A pessoa convivendo com você já vai ver a mensagem. Você é a mensagem. Paulo dizia: eu sou a carta de Cristo escrita aos homens. Você é a mídia. Você é o meio. É por seu intermédio que as coisas acontecem. E aí, o que Pedro fez na casa de Cornélio foi simplesmente isso. Ele compartilhou da sua vida e da sua experiência com Deus. E a sua experiência com Deus
fez toda a diferença na vida daqueles homens. Em sexto lugar, eu quero lhe dizer que pequenos grupos são o melhor espaço para se fazer e para ser discípulo. Veja aí, verso 42. E foi Ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Eu já falei muitas vezes nesse tema, mas vou dizer novamente. A coisa mais importante que você tem a fazer na sua vida cristã é discípulo. Eu temo que você morra sem fazer um discípulo. Nem a sua mulher, nem seu filho. Nem a pessoa que trabalha na sua casa nunca foi evangelizada. Um vizinho seu nunca foi evangelizado. Um amigo de trabalho seu nunca foi evangelizado. Você nunca cuidou de ninguém. Você passou a sua existência na terra. Deus lhe deu vários dons. Deus lhe deu uma casa. Deus lhe deu uma família. Deus lhe deu um emprego. Deus lhe deu convívio com diversas pessoas, e nenhuma dessas pessoas foi tocada nem alcançada por você, e você não se comprometeu com nenhuma delas. Eu acho trágico, eu acho triste, eu acho perigoso, porque Jesus disse para aqueles que são seus discípulos: vão e façam discípulos. Portanto, não há lugar melhor para se fazer discípulo do que um pequeno grupo. É no pequeno grupo que nós testemunhamos a nossa experiência e nós ajudamos e caminhamos com pessoas. Agora, todos que participam vão se tornar discípulos? Não. Na minha casa, muitos passaram por elas. Muitas pessoas. Todos foram discípulos? Não. Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho a preocupação de estar disponível. Eu tenho a preocupação de quem me buscar, eu me tornar acessível. Eu tenho a preocupação de quem procurar meu conselho, eu ter sempre uma palavra. Eu tenho a preocupação de quem quiser se relacionar comigo, eu poder sempre me relacionar dentro da minha agenda difícil. Eu tenho a inspiração de tentar passar com a minha vida o máximo que eu puder. Eu não sou perfeito, minha família não é perfeita, minha vida não é perfeita. Os meus erros estão claros, eu não incorporo um personagem, eu não visto uma capa, eu sou tão deficitário e mais deficitário do que você. Vocês sabem que eu não faço encenação, não me vendo como super-homem, não sou super-pastor. Agora, sou acessível, estou disponível. Quem vai lá, encontra um espaço, e quem quiser se relacionar, se relaciona. Quem quiser crescer, cresce. Quem quiser me buscar, me busca. Quem quiser ouvir meu conselho, ouve. Quem quiser sair comigo, sai. Agora, tem que buscar, tem que querer. A gente não é invasivo, a gente não vai entrar na vida de ninguém, a gente não vai invadir a casa de ninguém, a gente não vai se tornar inconveniente para ser ninguém. Mas quem quiser crescer, cresce. Também, se você tiver um problema e não quiser partilhar, eu não vou chegar para você e vou invadir a sua vida, não. Eu estou vendo que você não está bem. Às vezes eu sei do seu problema por outros, mas como você não me procurou e você não tomou iniciativa, eu também não vou invadir a sua vida. Pode ficar tranquilo. Quem me conhece sabe que me procurando vai sempre ouvir alguma coisa. Não me procurando também não vai ouvir nada, porque eu não vou me tornar um intruso para ser inconveniente. Mas eu quero lhe dizer que o grande desafio da fé é fazer e é ser discípulo. Agora, ninguém faz discípulo sem ser discípulo. Esse é um problema. Discipulado não é um curso. Você faz discipulado, aí você fez um curso, aí agora que eu fiz o curso, vou fazer discípulo. Não faz. Você faz gente igual a você, mas você não faz discípulo de Jesus. Só faz discípulo de Jesus quem é discípulo de Jesus. Quem anda com Jesus faz discípulos de Jesus. Eu não faço discípulos meus, eu faço discípulos de Jesus. Eu não quero nenhum discípulo de Charlito. As pessoas dizem que eu falo, prego, escrevo muito parecido com Caio Fábio. De fato, eu tenho influência enorme de Caio Fábio. Eu leio Caio Fábio desde que eu me converti. Como eu tenho influência de outros homens e outros pregadores que eu acho que são muito bons, como um Ricardo Gondim, como um Paulo Garcia. Existem pregadores extraordinários. Eles me inspiraram. Eles são um composer na minha fé, mas eu não sou discípulo de nenhum deles. Não sou discípulo de Caio, não sou discípulo de Gondim, não sou discípulo de Ariovaldo, não sou discípulo de Paulo Garcia, eu sou discípulo de Jesus.
Ainda que esses homens tenham me inspirado e sempre me inspirarão na fé. Mas eu sou discípulo de Jesus. E quando eu faço discípulos de Jesus. Não quero nenhum discípulo de Charlito. Se você for discípulo de Charlito, você vai para o inferno. Abra o seu olho. Você pode até se inspirar na minha vida, sim. Como os homens da fé aqui, Paulo, Pedro, João, Timóteo, Isaías, Jeremias, Davi. Todos eles são inspiração. Mas para mim, todos eles perdem a sua relevância porque são relativos, absoluto. Só tem um, seu nome é Jesus. Jesus é o absoluto, é a palavra, ele fica, o resto tudo desaparece na presença dele. João Batista entendeu isso. João Batista diz: convém que ele cresça, que eu diminua. João Batista pegou os seus discípulos e disse: sigam a Jesus. Ele abriu mão de ter os seus discípulos, discípulos dos profetas. Isso era muito comum em Israel. Mas João disse: estão vendo ali? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigam a ele. Eu não sou digno de desatar as sandálias. Você faz discípulos? Você tem discípulos? Você investe em discípulos? Não? Que pena, meu irmão, que você não está fazendo o que Jesus mandou. Em último lugar, eu quero lhe dizer que pequenos grupos permitem que todas as experiências do templo sejam também experimentadas nas casas. Veja aí, verso 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda estava pronunciando essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Pô, e batismo numa casa pode? Receber o dom do Espírito Santo pode, a não ser no seminário de vida, a não ser numa vigília pentecostal, a não ser num congresso de ensino sobre batismo e dom de língua estranha. O poder de Deus se manifesta onde Ele quer. E aqui era uma quebra de paradigma, porque tudo acontecia no templo. O templo é que era o espaço onde as dinâmicas da fé aconteciam. Mas aqui o Espírito Santo quebra todo o protocolo. Aliás, o cara não tinha sido nem batizado nas águas, porque a sequência do crente é essa, né? O cara se arrepende, levanta a mão, aí vai fazer um curso de catecúmeno, depois ele é batizado nas águas, e depois de fazer muito estudo bíblico e orar e jejuar muitos anos, aí ele é batizado no Espírito Santo e fala em língua estranha. Aí pronto, se falar em língua estranha já é o topo da pirâmide, já é a pós-graduação, o cara não tem mais o que aprender, fica só esperando Jesus voltar, participando de culto, de vigília, vez outra dá uma lida na Bíblia, dando dízimo. Pronto, é isso. Isso aí eu dei em 30 segundos o infográfico da vida cristã do nosso tempo. Aqui não, aqui o cara não era convertido, não sabia nada da religião de Israel, ouviu a palavra, enquanto eles estavam ouvindo, o Espírito Santo veio sobre eles, foram todos cheios do Espírito Santo, começaram a falar em língua estranha, e aí Pedro disse: e agora? Vamos batizar, né? Para cumprir a sequência litúrgica. Apesar de que o Espírito Santo bagunçou um pouco o protocolo, mas alguém vai se negar que eles sejam batizados? E aí a moçada que veio de Jope, um olhou para o outro e disse: cara, vamos batizar, porque não tem mais o que fazer. De fato, Deus derramou o Espírito sobre os gentios. Todas as experiências que nós vivemos aqui, nós podemos vivê-las no pequeno grupo. Sabe por quê? Porque cada casa é uma igreja. E cada líder de uma casa é um pastor. Fica tudo simples. Não há hierarquia, não há disputa, não há clericalismo, não há política. Você na sua casa é um pastor. Você na sua casa é uma pastora, desde que você cuide de gente. E ali pode batizar? Pode. Você pode batizar uma pessoa? Pode, claro. Você não precisa de mim para batizar ninguém, por favor. Eu não vou dar certificado de batismo aqui para ninguém. Se você quiser que eu batize, eu batizo. Mas você também pode batizar. Desde que você creia. Pelo menos isso, né?
E você faça um estudozinho com a pessoa para ensinar ele o que é batismo, porque senão você vai dar um banho nela, não vai servir de nada. Mas ela entendendo o que é batismo, você também, você pode batizá-la. Você também pode casá-la. Está autorizado, viu? Se quiser uma carta, eu escrevo, autorizando você a fazer casamento, batismo, funeral. Funeral é muito bom, porque aí me alivia um pouco. Vocês todos podem enterrar, se vocês quiserem. Todos vocês. E como diz o Ricardo Gondim, eu vou enterrar todos vocês. E um só de vocês vai me enterrar. Então, vocês também podem fazer, irmão. Não existe esse tipo de preocupação aqui. Nós não temos necessidade de controle desse tipo de coisa. Nem de nos acharmos aqui a elite sacerdotal com pedigree, só eu posso casar, batizar, ordenar. Não, não tem nada disso aqui. Todos aqui, se forem discípulos de Jesus, podem fazer tudo. Vocês estão autorizados a fazer tudo. Quando tiver endemoniado, não me chame. Você expulsa o demônio. Não me chame para expulsar demônio. Se você não tem competência para expulsar um demônio, meu irmão, a gente precisa rever tudo no começo. Eu me lembro que uma vez eu estava num cursilho, lá em Carpina, dormindo de noite. Aí tocou o telefone. Aí quando eu atendi, eu só ouvi aquele negócio. Aí eu disse, alô, alô, alô. Aí era um irmãozinho que era discípulo que ia na minha casa. Pastor! Que foi, mano? Aí, a pessoa ficou endemoniada aqui, tá uma confusão no mundo aqui, a gente quer que o senhor venha aqui expulsar. Eu disse, não tem ninguém aí para expulsar o demônio não. Eu disse, tem não. Então tu estás arrombado, porque eu estou em Carpina e não vou sair daqui não. Imagina, meu irmão, você expulsa o demônio, meu irmão. Porque tudo que acontece no templo, porque nós não consideramos isso templo, mas tudo que acontece no espaço de encontro comunitário pode acontecer na sua casa. Na sua casa, pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo, podem profetizar, podem ensinar, podem expulsar demônio, podem batizar, podem casar, podem sepultar, podem fazer tudo. É no microcosmo, no microorganismo, na pequena célula que as dinâmicas podem acontecer. Eu queria concluir dizendo o seguinte para você. Eu acredito nesse modelo, acho que ele é um modelo sustentável. Acredito que a igreja vai sobreviver através desse modelo, de uma fé mais simples, vivida com gente mais simples, menos dogma, menos política eclesiástica, menos denominação, menos controle, menos taxação de imposto, lugares mais simples, lugares mais eficientes, com um custo menor, com pessoas e pastores trabalhando. Aqueles que tiverem condição de libertar os seus pastores e investirem e entenderem que isso é importante, que sejam, que os pastores se dediquem em sua obra. Os que não puderem, que os pastores trabalhem. Todo mundo tem autoridade para casar, para batizar, para sepultar, para fazer tudo o que é necessário, desde que sejam discípulos do reino e do evangelho. E assim eu creio que a fé vai sobreviver. Quando a igreja se tornar relevante no lugar onde está, quando nós entrarmos também nos bolsões de pobreza e nos tornarmos como Cornélio solidários, piedosos, generosos, comprometidos com a dor, equilibrando espiritualidade com a ação social, que vocês já têm sido ensinados exaustivamente. E assim eu acredito, meu irmão, que nós viveremos no futuro um novo impulso da fé, uma ressignificação daquilo que se chama de vida cristã, um novo avivamento sobre a terra, mas não com esse modelo que está aí. Esse modelo que está aí está totalmente falido. Eu quero lhe dar uma sugestão de você pegar a sua chave bíblica, chegue em casa, entre lá num site qualquer desse de Bíblia Online e bote lá casas, ou bote lá grupos nas casas, ou bote lá pequenos grupos, e veja quantas e quantas e quantas citações no Novo Testamento existem de igrejas que se constituíram nas casas. Sobretudo nas cartas de Paulo, de Coríntios, de Romanos, ali de Filipenses, de Atos dos Apóstolos, você vai ver muitas referências de que as igrejas eram nas casas. Cada casa, uma igreja. Cada discípulo, um pastor. Esse é o meu sonho. E quem sabe a gente vai sonhar esse sonho juntos. Que Deus lhe abençoe, Deus lhe inspire, e que você abra hoje um grupo na sua casa. Não espere para abrir ele
amanhã. Que você seja um pastor e uma pastora hoje. E que Deus lhe ajude na tarefa de ser e de fazer discípulos, no nome de Jesus. Amém.